Você já se perguntou como a promessa feita por Deus a Ismael, um menino rejeitado e lançado ao deserto, resultou no surgimento de uma das maiores religiões do mundo? Como um momento de dor e abandono foi, na verdade, o início de um destino divino. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na história de Ismael, compreender sua conexão direta com o profeta Maomé e entender como essa linhagem cumpriu uma das maiores profecias espirituais da humanidade. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal Bíblia e Fé e assista até o final para descobrir como Deus transforma rejeição em propósito e dor em redenção. A história de Ismael é, ao mesmo tempo, comovente e profundamente significativa dentro da narrativa bíblica. Ele não é apenas o primeiro filho de Abraão, mas também uma figura marcada por dor, rejeição e promessa. A jornada de Ismael começa muito antes de seu nascimento, quando Abraão e Sara enfrentavam o peso da esterilidade. Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas os anos se passavam e nada acontecia. Foi então que, em uma atitude humana de tentar ajudar a promessa divina a se cumprir, Sara entregou sua serva egípcia, Agar, para que gerasse um filho com seu marido. Agar engravida e com isso surgem tensões dentro da casa. O texto de Gênesis 16 mostra que Sara se sente desprezada por Agar e começa a maltratá-la, ao ponto de a serva fugir para o deserto. É ali que o anjo do Senhor aparece a Agar, confortando-a e profetizando o nascimento de Ismael. O anjo diz: "E o chamará Ismael porque o Senhor ouviu o seu sofrimento." O próprio nome Ismael, que significa Deus ouve, já carrega uma mensagem poderosa. Deus escuta o clamor dos esquecidos, dos rejeitados, dos marginalizados. Anos depois, quando Ismael já era um adolescente, Sara finalmente concebe e dá à luz Isaque, o filho da promessa divina. Esse nascimento muda completamente a dinâmica da família. Sara agora quer proteger a posição de seu filho e exige que Agar e Ismael sejam expulsos. Mesmo com o pesar de Abraão, Deus o orienta a atender ao pedido de Sara, garantindo-lhe que de Ismael também faria uma grande nação. A cena da expulsão de Agar e Ismael é uma das mais dramáticas das Escrituras. Mãe e filho vagam pelo deserto de Berseba até que a água acaba. Agar, tomada pelo desespero, coloca o menino debaixo de um arbusto e se afasta para não vê-lo morrer. Ela chora, e mais uma vez, Deus ouve. O anjo do Senhor a chama e diz: "Não tenha medo, porque Deus ouviu o menino chorar." Um poço é revelado, eles bebem água, e a vida continua. Apesar de ter sido rejeitado pelo homem, Ismael foi lembrado e abençoado por Deus. Ele cresceu no deserto, tornou-se arqueiro e formou uma grande descendência. A promessa feita por Deus foi cumprida. Ismael teve 12 filhos, príncipes de tribos, e é considerado o pai dos povos árabes. Sua história nos ensina que, mesmo quando somos colocados à margem, Deus vê, ouve e age. Ismael é a prova de que ninguém está fora do alcance da graça divina. Ele é o filho da promessa rejeitada, mas também o filho da providência divina. A história de Ismael não termina com a sua expulsão da casa de Abraão. Pelo contrário, é nesse ponto que sua verdadeira jornada começa. Longe do conforto e da proteção de seu pai, Ismael cresceu no deserto. Um ambiente duro, solitário, sem promessas aparentes. No entanto, mesmo nesse cenário, a mão de Deus estava sobre ele. O deserto, que poderia significar o fim, tornou-se o início de uma transformação. Deus não havia se esquecido de Ismael. A promessa feita a Abraão, de que Ismael também seria pai de uma grande nação, estava de pé. E Deus cumpre suas promessas, mesmo quando tudo parece contrário. Em Gênesis está escrito: Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Essa declaração é mais do que um simples relato de crescimento. Ela revela que, apesar das adversidades,
Ismael teve a presença e o cuidado de Deus em cada etapa de sua vida. Crescer no deserto simboliza desenvolver-se em meio às provações. E quantos de nós não estamos vivendo nossos próprios desertos, enfrentando rejeições, escassez e sentindo-nos abandonados? A história de Ismael nos lembra que o deserto não é sinônimo de esquecimento, mas muitas vezes o lugar onde Deus nos molda, nos fortalece e nos prepara para cumprir um propósito maior. Ismael não apenas sobreviveu, ele prosperou. Ele se estabeleceu na região de Parã, casou-se com uma mulher egípcia e deu origem a 12 príncipes, como profetizado. A Bíblia, em Gênesis 25, nomeia seus filhos, confirmando que ele se tornou pai de uma nação poderosa e numerosa. Mesmo sendo o filho rejeitado pela sociedade, Deus o honrou com uma descendência relevante. O legado de Ismael é tão significativo que ele é lembrado até hoje. Entre os povos árabes, ele é considerado um patriarca, e sua linhagem é associada, inclusive, à figura de Maomé no islamismo. Isso mostra que, ainda que a narrativa bíblica o coloque à margem em comparação com Isaque, sua história ecoa fortemente por gerações. Ismael nos ensina que a nossa origem, ou as circunstâncias que nos cercam, não definem nosso destino. O que realmente importa é a promessa de Deus sobre nossas vidas. Do deserto à formação de uma nação, Ismael representa a força daqueles que, mesmo rejeitados, permanecem de pé pela graça de Deus. A história de Ismael não pode ser compreendida por completo sem refletirmos sobre sua relação com Isaque, seu meio-irmão. Enquanto Ismael foi o filho que nasceu de um plano humano para ajudar a promessa de Deus, Isaque foi o filho que veio diretamente do milagre divino. Isso criou uma tensão natural entre os dois irmãos, não apenas emocionalmente, mas espiritualmente e historicamente. Porém, será que Deus ama mais um do que o outro? A Bíblia nos mostra que não. Em Gênesis 21, vemos que Ismael zombou de Isaque durante a festa do desmame, o que despertou a ira de Sara e levou à expulsão de Agar e seu filho. Mas, ao observarmos essa cena à luz espiritual, percebemos algo mais profundo. Não se trata apenas de rivalidade fraterna, mas da coexistência entre a promessa da carne e a promessa do espírito. Ismael representa aquilo que o homem tenta construir por conta própria, com seus próprios recursos, enquanto Isaque representa aquilo que só Deus pode realizar quando confiamos plenamente nele. No entanto, o mais tocante é que ambos foram abençoados por Deus. Deus cuidou de Ismael, mesmo sendo fruto de uma decisão precipitada de Sara e Abraão. Ele não o rejeitou, mas o sustentou no deserto, o guiou e o fez crescer. Já Isaque seguiu como o herdeiro da aliança messiânica, através de quem viria a linhagem de Jesus Cristo. Essa dualidade nos mostra que Deus pode tirar propósitos até das nossas decisões impensadas. O fato de Ismael ter sido abençoado com uma descendência poderosa mostra que a misericórdia de Deus é maior que nossos erros. Ele não apenas tolera nossas falhas, ele transforma o que parecia um desvio de rota em testemunho de sua fidelidade. Ismael e Isaque seguiram caminhos diferentes, mas não viveram em guerra constante. Em Gênesis, lemos algo surpreendente. E Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na caverna de Macpela, referindo-se à morte de Abraão. Ambos, juntos, sepultaram o pai. Isso sugere que, apesar das divergências e da separação, houve reconciliação, respeito e honra familiar. Uma imagem poderosa de que Deus pode restaurar relações quebradas. A história dos dois irmãos nos convida à reflexão. Não importa se somos Ismael ou Isaque, rejeitados ou escolhidos, o olhar de Deus está sobre todos. Ele tem um propósito para cada vida e é capaz de transformar qualquer trajetória em bênção. Não há erro que anule uma promessa quando Deus está no controle. A trajetória de Ismael é, acima de tudo, uma história de restauração. Desde o início, sua vida foi marcada por rejeição, solidão e incertezas. Ele nasceu de uma decisão impaciente,
Foi expulso ainda jovem para o deserto com sua mãe, e viveu à margem da promessa principal de Deus. Mas ainda assim a Bíblia deixa claro: Deus não o esqueceu. O nome Ismael significa Deus ouve. E esse nome não foi dado por acaso. Quando Agar fugiu grávida para o deserto, foi visitada por um anjo do Senhor que lhe disse que seu filho se chamaria Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Anos depois, já no deserto novamente, Agar colocou seu filho debaixo de um arbusto, certa de que ele morreria. E ali, quando tudo parecia perdido, o anjo voltou, e a voz do próprio Deus ecoou. Deus ouviu a voz do menino. Essa é uma das passagens mais tocantes da Bíblia. Deus ouviu o clamor de Ismael no deserto. Ele abriu os olhos de Agar para ver um poço de água, símbolo da providência divina. E ali, entre a dor e o abandono, Ismael foi restaurado. Deus prometeu que ele se tornaria uma grande nação, e assim aconteceu. Ele cresceu no deserto, tornou-se flecheiro e pai de 12 príncipes, números que ecoam a bênção de multiplicação dada a Jacó, pai das 12 tribos de Israel. O que podemos aprender com isso? Que o amor de Deus alcança os esquecidos. Ele está presente nos desertos da vida, ouvindo os clamores silenciosos que ninguém mais escuta. O Deus de Ismael é o mesmo que vê o aflito, socorre o desamparado e transforma o caos em propósito. Talvez você se sinta como Ismael, fora dos planos principais, esquecido, rejeitado. Mas Deus te vê. Ele tem promessas específicas para a sua vida, ainda que não sejam iguais às dos outros. Sua história importa para Deus, mesmo que pareça pequena aos olhos humanos. A restauração de Ismael é uma prova de que não há passado que impeça um futuro abençoado. Mesmo fora do script original, Deus escreve novos começos. Ele é o Deus que ouve, o Deus que vê, e, acima de tudo, o Deus que restaura. A história de Ismael nos lembra de algo profundamente poderoso. Mesmo quando somos rejeitados pelos homens, ainda somos aceitos por Deus. Ele não precisa da aprovação do mundo para nos abençoar. Ele ouve o choro no deserto, enxerga a lágrima que ninguém vê e responde com amor, graça e promessa. Ismael foi o menino esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus. E talvez essa também seja a sua história. Talvez você tenha sido deixado de lado, rejeitado, ou sinta que não faz parte de nenhum plano maior. Mas hoje, receba essa verdade. Deus te vê. Ele conhece cada detalhe da sua dor e está pronto para restaurar tudo aquilo que foi quebrado. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal Bíblia e Fé. Ative o sininho para receber os próximos vídeos e compartilhe com alguém que também precisa lembrar que Deus ouve e vê. Aqui, trazemos histórias bíblicas com profundidade, emoção e fé, para inspirar a sua caminhada com Deus. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, mesmo no deserto, Deus continua sendo o Deus que provê, que fala e que restaura.